Herman avalia as pessoas pelo seu humor? Sim. Havia um grande cozinheiro, 3 estrelas Michelin, que quando tinha de admitir alguém para a cozinha dele, os punha a fazer uma omelete. E pela qualidade da omelete percebia que tipo de cozinheiro tinha ali. E eu acho que o sentido do humor é um bocado esse teste. Pelo sentido do humor, tu avalias, no fundo é só pela omelete, tu avalias que tipo de ser humano tens pela frente. Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os seres humanos têm graça. Nós temos graça, de facto. Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades. As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertarmos-nos do medo. Ninguém é feliz com medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível. Houve um momento em que eu deixei de me preocupar. Senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. Esta vida é um romance. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Serafim, saudade que estou na verdade, sei que sou o que sonhei. Há dias perguntaram-me se já tinha entrevistado algum ídolo. Respondi que não, que já conversei com muitas pessoas que admiro, mas que não gosto da palavra ídolo por pressupor uma ideia de fanatismo que me desagrada. Mas se ídolos tivesse, ele estaria com certeza nessa lista. É o verdadeiro artista, Hermano José. Desde que me lembro que o conheço e o admiro, e desconfio que acontece o mesmo com a maioria de vocês. Desde os tempos do tal canal, com a sua deliciosa e desvairada Marilu, o irreverente Nelito ou o Tony Silva, o grande criador de toda a música rock. Herman já se tinha dado a conhecer antes ao país com o Senhor Contente ao lado do Senhor Feliz, desempenhado pelo mestre Nicolau Breiner, e depois é a história que todos acompanhamos deste enorme entertainer e humorista. De uma coisa tenho a certeza, a nossa forma de rir não seria a mesma sem o Herman, sem a Maximiana, sem o Serviço Saudade, sem o Esteves, sem o Diácono Remédios, sem o Nelo, entre tantos outros bonecos que nos divertiram tanto e nos ensinaram a rirmos de nós próprios e dos outros, porque o humor liberta. E Herman, com o seu toque de gênio, anda há mais de 4 décadas a tornar a nossa vida um pouco melhor, mais leve, mais divertida, entre programas de humor, concursos, talk shows e espetáculos ao vivo. Na cerimónia de homenagem feita pela SPA, onde Herman foi distinguido pela sua carreira e talento, Nicolau Breiner me chamou de monstro da inovação e afirmou com ternura que tinha sido a sua parteira. Todos nós já repetimos vezes sem conta expressões que saíram da sua pena e das suas personagens. Até porque a língua portuguesa é muito traiçoeira e eu é mais bolos, mas como não havia necessidade, goodbye Maria Ivone, e não se esqueçam, para uma vida com mais sabor, paprika, muita paprika para todos vós. Recordo-me de chegar das aulas ansioso para ver o programa A Roda da Sorte, com a voz inconfundível de Cândido Mota e a companhia da beleza oriental de Ruth Rita. Depois, à noite, passei a seguir copiosamente o programa Parabéns. Na verdade, um dia fui assistir a uma das suas emissões e no final pedi-lhe um autógrafo. Julgo que foi a única pessoa a quem pedi um autógrafo. Recordo-me do ano, foi em 93, porque Herman transformou o 3 numas roliças e bicudinhas maminhas e juntou-lhe um afetuoso abraço. Herman também é isto, um homem sensível, atento e disponível para o seu público. Os amigos dizem que ele é generoso e atento e desconfio que é também um bom filho, daqueles que são companheiros. Há tempos publicou nas redes sociais um pequeno vídeo em que andava de mota com a sua mãe enquanto cantavam. E foi maravilhoso ver aquela cumplicidade. Os pais queriam que tivesse sido engenheiro, mas ainda bem que os palcos levaram a melhor. Neste longo percurso, Herman passou por momentos bons e menos bons. Alguns particularmente desafiantes, mas soube reinventar-se. Na televisão e fora dela.
E isso é para poucos. Nos últimos anos regressou à estrada e ao gosto de fazer espetáculos de norte a sul do país. Imagino que seja como no teatro. Só quando um artista tem o público à sua frente, toma melhor a pulsação dos que o ouvem e aplaudem. Na televisão, às quartas à noite, Herman apresenta agora o programa Cá por Casa na RTP1. Um talk show que não é talk show, mas que também não é um programa de humor nem de variedades. É uma mistura de tudo, como se enfiasse todos os seus talentos numa bimbi e daí servisse um prato caseiro e quentinho, com entrevistas, música, culinária, ficção e as rábulas de Maria Rueff. Agostina Bessa Luís um dia escreveu: o humor ilude-nos como uma faísca num campo escuro. Quem não troça é beato ou é eunuco. E nós não queremos isso para nós, então trouxemos e conversemos. É no sossego da sua quinta em Azeitão, o seu paraíso e laboratório criativo, onde decorre agora esta conversa. Olá, Herman. Bela introdução. Obrigado. É aqui nesta sua quinta onde tudo começa e tudo acaba. É a sua versão de Casa do Campo, cantada por Elis Regina, onde planta os seus amigos, os seus discos e livros e nada mais? Não, por acaso não. Por acaso devo dizer que há aqui uma total inversão de valores. Ou seja, este espaço aqui no meio do verde é o meu escritório. E é também um centro produtivo. É onde ensaio com os músicos, tenho as reuniões de texto, tenho as reuniões de produção, nesta mesmíssima mesa onde nós estamos, geralmente a seguir a uma extraordinária paella feita por uma senhora que tem mãos mágicas. E que já me está a abrir o apetite. A Dona Bernadette, despachamos a paella e depois trabalhamos. E, portanto, digamos que este é uma unidade fabril. Mas a vista é inspiradora. A vista é inspiradora, sim. Só que, como já a tenho há 30 e tal anos, é um bocado como está casado há 30 e tal anos. As mamas são bonitas, mas a gente já as conhece. Mesmo que não descaiam. E depois, Lisboa, para mim, é um centro de passagem para sítios e de dormitório para ir para as gravações no dia seguinte. Mas preciso absolutamente de recarregar baterias na solidão, porque quem adora trabalhar como eu e adora fazer, estar sempre no ativo, tem de arranjar maneiras de criar esse zigue-zague entre o desligar absoluto e a atividade frenética. Mas aqui desliga em absoluto? Desliga em absoluto, não. A parte criativa essa está sempre a trabalhar, portanto vou sempre a caminho do computador para rever mais um texto, para mandar mais uma ideia, para isso tudo. Desliga em absoluto da pressão das pessoas. Porque a pressão das pessoas. Sim, porque uma pessoa pública nunca é verdadeiramente livre, não é? Se eu for ali tomar um café ao centro e me sentar numa esplanada, tenho talvez 12, 13, 14 pessoas que fingem que não me veem para não me incomodar, que ainda dá muito mais trabalho do que quando elas dizem: posso lhe dar um beijinho, gosto tanto de si. Sente-se essa pressão, esse olhar pelo ombro. É inevitável, é o mesmo que eu tenho quando estou em Nova Iorque e tenho o Ariel a jantar ao lado, ou descubro a Drew Barrymore na loja, no Barney's onde vou às compras. Quer dizer, é inevitável. Andamos ali à volta a fingir que não olhamos, mas deixa-me cá ver o que é que ela vai comprar e como é que ela anda e quem é a pessoa que está com ela. Constantemente a sentir-se observado. Isso é uma pressão. É uma pressão constante que eu assumo com muito prazer, mas para estar sempre em boas condições físicas para reagir a ela e para reagir às pessoas depois que se dirigem a mim, preciso ter estas paragens de total, desligado total do dia-a-dia, que é precisamente onde eu depois recarrego baterias. Isto não traz alguma solidão? Esta noção de que estamos sempre a ser vistos, a ser notados, a ser criticados, a vontade de nos recolhermos, de se recolher, traz isso? Depende de quem tiver a infelicidade de não ter pessoas dentro da solidão que a preencham, deve ser realmente terrível. Eu, por acaso, tenho tido a felicidade. A minha solidão é sempre acompanhada por pessoas encantadoras, muito poucas. Mas nunca estive verdadeiramente sozinho. Fui sempre o tipo da melhor amiga, do melhor amigo, do mini-grupo, das combinações, dos jantarinhos, sempre. Tive sempre uma micro-vida social ativa e que me faz imensa companhia. Solidão acompanhada. Sim, que é maravilhosa. Digamos, a melhor maneira de estar é quando nós temos alguém com quem nos damos muito bem, mas que não
não precisamos estar sempre a perguntar se está tudo bem, queres ver alguma coisa, queres não sei o quê. Tal. A solidão acompanhada é realmente a melhor das coisas, eu acho que sim. Vive aqui com a sua mãe? Não. Não, a minha mãe é completamente independente, tem a sua belíssima casa na Avenida de Roma, na esquina da Avenida de Roma com a João 21. Eu, perdão, porque via ali. Sim. Não, e ela é na piscina. É a minha visita todas as semanas. Chegou ontem, vai-se embora hoje. Daqui a uma hora chega um colaborador maravilhoso que eu tenho, habitualmente chamado de motorista, que é um milagre, não é? A maior luz que se pode ter, e que depois lá vai ela rumo ao horizonte à sua vida. É Para hoje, a semana voltamos a encontrar. é hoje a sua grande companheira de vida? Não, de maneira nenhuma. É uma mulher com quem eu dou muito bem, de quem eu devo a vida e muitas coisas importantes, e eu faço questão sempre de dispensar um bocadinho do meu tempo, mas não. As minhas companhias de vida são obviamente outras, não é? A sua mãe fala o rir? Faz imenso, involuntariamente. Quando ela acha que me faz rir, não faz rir nada. Aquele humor das Avenidas Novas não tem piada nenhuma. Mas involuntariamente, quando ela desata a cantar e a fazer coisas, dá-me imensa vontade de rir. Pelas razões erradas. Para ela. Mas isso é delicioso, sim. É verdade. E imagino que para a sua mãe e para o seu pai não tenha sido fácil aceitar que o filho trocasse a engenharia pelo humor. Pelo que sei, ela chegou a ficar muito zangada com o Nicolau Breiner por ele não ter ouvido os seus pedidos quando lhe rogou que deixasse o Hermann para a Alemanha estudar engenharia, como os seus pais queriam. Foi um rebelde. Essa história está completamente adulterada. Sim. Tá. A culpa é dela, porque inventou um dia num telefonema que tinha dado uma grande descompostura ao Nicolau. Porque... ela criou este mito. É mentira, é um mito, é tudo mentira. O que se passou é muito simples. Eles eram hiperprotetores, eu era um filho único, profundamente infeliz, com 2 pais que me pressionavam estupidamente. E um dia tive necessidade de fazer uma própria 25 de Abril e disse, olha, vou ser músico, vou ser ator. E já estou a ganhar dinheiro. Vivia com uma namoradinha muito gira na altura chamada Rosa Paula. Fomos viver para o Príncipe Real, para o mesmo prédio de Simão de Oliveira. E ganhei a minha independência. E comecei a fazer os meus trabalhos e depois, mais tarde, eles mudaram, perderam a sua inflexibilidade e então reaproximaram-se. Mas os seus pais tinham outras expectativas para si? Tem sempre. A classe média acha sempre que os filhos vão ser, pelo menos, prémios Nobel de qualquer coisa. Portanto, obviamente, isso é perfeitamente expectável, sobretudo nos anos 60, não é? Que é uma altura, 60, 70, que é uma altura muito pouco, em que as pessoas ainda viviam muito, muito fechadas e muito subjugadas. Portanto, quando o Nicolau entrou na minha vida, já eu era músico há 3 ou 4 anos. Já tinha feito alguma estrada a tocar, não é? Rock? Sim, com o Pedro Osório a fazer. Tinha um grupo em que eu acompanhava imensos artistas e, portanto, já estava mais do que lançado. Depois as pessoas vão criando os seus mitos, não só a minha mãe, as pessoas todas criam as suas histórias à volta de mim. As histórias vão ficando cada vez mais sólidas, construídas, mais sólidas. E depois já são tão difíceis de desmontar que eu às vezes já nem tenho pachorra. Prefiro dizer que sim, é verdade, é isso mesmo. Porque você depois esteve na tropa em Salvaterra, não foi? Foi, então não, tive, exatamente. E gosta muito de cavalos, adoro cavalos, adoro. E portanto nem vale a pena desmentir, não é? São 40 e tal anos de vida pública em que cada pessoa acrescenta. As histórias que às vezes leio de mim são completamente surrealistas, porque eu sou a pessoa mais que menos gosta de vida noturna e que menos pachorra tem para discotecas e barulhos e drogas e boates e isso tudo. E então, às vezes, leio histórias extraordinárias onde eu estou no epicentro de acontecimentos engraçadíssimos, em sítios onde por nunca sequer passei. Mas que género? Todo o género que tu podes imaginar. Só que faz parte, por uma razão muito simples. Se nós estivermos num grupo e eu te quiser espantar, se eu disser assim, no outro dia vi o Cristiano Ronaldo no aeroporto, fiz-lhe um gesto, ele não me respondeu e depois fui-me embora e ele foi-se embora para o avião dele. Dá um brilho à conversa. Não se passa nada. As pessoas, ninguém fica curioso. Se eu disser, no outro dia vi o Cristiano Ronaldo no aeroporto, sim, e depois havias de ver, deixou cair um café, sim, em cima de uma senhora, e depois foi ordinaríssimo, imagina tu,
Tiveram de chamar a polícia e aí já tenho a sala toda calada a ouvir-me falar. Depois, a partir daí, invento uma história, não está ninguém para provar. E um dia a história vai parar ao net e o Cristiano Ronaldo abre a página e lê o seu acontecimento em que deita café por cima da senhora no aeroporto. Mas tem sido vítima. É tudo mentira. Tem sido vítima disso, Herman. Essa pergunta é uma pergunta que me podia ser feita por alguém que não tivesse vivido em Portugal nos anos 2000, onde me tentaram arrastar para um processo por razões nenhumas. Só por infabulações. Maldades e mentiras. Portanto, se fosse preciso prova maior do que essa. Mas soube dar a volta, continuar e isso é fantástico. Não tens outro remédio, vais no meio da rua, atropelam-te, estás numa esplanada, vem uma caminhonete para cima de ti, parte de todo, e tu ou tens duas opções, ou morres, porque não tiveste hospital, ou se tens um hospital, tentas recuperar e tentas voltar a andar com fisioterapia. E basicamente uma pessoa ser atropelada por um sistema disfuncional como o português, onde tudo pode acontecer a qualquer pessoa a qualquer momento, porque é um sistema não fiscalizado, dominado por inimputáveis. Tu não podes fazer nada mesmo. Não tens nenhum poder internacional a quem recorras. Venham cá depressa a Portugal ver o que é que está a acontecer. Esse episódio mudou muito? Não mudou nada, porque entretanto tive outros. Não tão notáveis, não tão espantosos, mas igualmente perversos, porque Portugal não teve tempo de se reorganizar. Portugal vivia debaixo de uma ditadura que não foi tão dura. A Alemanha, por exemplo, como ficou destruída no pós-Hitler, teve de se reconstruir todo. Portugal não. Mudou-se o sistema, mudou-se a etiqueta, mas a estrutura ficou. E, portanto, todos os tiques de um Estado autoritário disfuncional nós mantivemos. E ainda não nos vimos livres disso porque os deputados e os políticos não têm coragem de mudar nada. Nós vivemos, para todos os efeitos, num Estado quase fascista em certos aspectos. Ainda agora. Claro, exatamente. Só que a maior parte das pessoas, como a maioria não percebe, nem quer pensar nisso, nada é mudado, nada continua a ser mudado. Não acredita na justiça em Portugal? Eu não quero especificar, eu não quero fulanizar especificamente num dos poderes. Eu acho que, em geral, todos os poderes, todos os órgãos de soberania portugueses que foram deixados à solta e não foram reestruturados, são disfuncionais para os próprios. Eu conheço funcionários da justiça que têm sofrido horrores e que têm vidas destruídas porque foram vítimas de vendetas pessoais de poderes não fiscalizados. Obviamente não te posso contar histórias porque elas são todas tão graves e como eu não tenho provas para as acompanhar, mas as coisas que tu ouves são absolutamente assustadoras. Nesse aspecto perdeu alguma ingenuidade? Sim, isto é muito simples. Eu comecei a minha vida em ditadura e, portanto, tive a oportunidade de ir para a Alemanha ou de ficar cá. Quando resolvi ficar cá e não ir logo para a Alemanha, é porque tinha optado por viver no regime musculado. Depois foi substituído por outro regime imperfeito e eu optei por aguentar-me à bronca, porque senão tinha ido, obviamente. Tinha ido, como alguém me dizia, muito enfadado no outro dia: você não gosta disto, porque é que não se vai embora? Vai para a Alemanha, está sempre a dizer mal disto. Podia ter ido, calmamente. Mas optei por não ir porque, se calhar por preguiça. Foi preguiça? Arrepende-se? Agora, quando chega a esta idade, nós já não nos arrependemos de nada. Porque eu acho que a partir dos 60 anos a única preocupação é manter-nos vivos. E viver bem, não é? Não, pelo menos viver. Porque é muito, como constatarás, é muito fácil morrer a partir dos 60. E então gerações que abusaram quando eram... Não foi o meu caso, felizmente, mas basta uma pessoa dar-lhe no tabaco. A maior parte dos meus amigos fumadores não passa a barreira dos 60. É o seu grande fantasma, a finitude, a morte? Não. O grande fantasma é a falta de saúde enquanto se vive. Depois, quando a pessoa morre, eu sou um defensor da eutanásia. Nós devíamos ter acesso a um kit, tipo uma embalagem de Propofol, aquela coisa com que o Michael Jackson se matou.
que é maravilhosa, que eu já tomei quando fiz uma colonoscopia. A pessoa apaga-se completamente. E nós devíamos ter uma coisa dessas em casa para quando quiséssemos morrer. Quando decidíssemos morrer. Sim, olha, não me apetece mais. Isto está a ser uma grande chatice. E portanto, se calhar vou morrer amanhã. Há uma poesia de José Gomes Ferreira muito gira, em que ele diz que se devia morrer de outra maneira. Chamávamos os amigos para o ato do grande desfazer e depois desfazíamos em nuvens. Eu não sou tão romântico, a gente convidava os amigos e olha, é para dizer que vou morrer amanhã. Portanto, vou fazer aqui um jantar muito bonito, depois amanhã, se calhar, ao meio-dia, vou tomar o meu propofol e morro. E isso seria para mim perfeito. Era mesmo a festa de despedida no seu esplendor, não é? Eu vivi uma festa dessas há muito pouco tempo. Da Teresa Almeida à Presidente da Sol, sabia que ia morrer, e fez um grande jantar de despedida para os seus amigos, presidido por mim, eu era o convidado de honra. Foi uma quantidade de gente, o Baião, a Alexandra, uma quantidade de gente que ele estimava, que ela estimava. Ele esteve estoicamente a fazer-nos companhia, bebendo um copo gigantesco de morfina, para aguentar as dores. Tivemos até à 1 da manhã em casa dela, um jantar maravilhoso, com tudo melhor que podes imaginar. Melhor champanhe, melhor menu, as pratas, tudo em cima da mesa. E depois saímos, ela foi-se deitar e morreu dias depois. É fascinante. Morreu, foi em sofrimento. Eu gostava que isto pudesse ser feito sem sofrimento. Se a pessoa ainda tivesse... estava só farta, cansada e com a perspectiva de que ia ficar pior, ou que tinha princípio de Alzheimer ou de Parkinson, ou um cancro incurável, qualquer coisa. E a pessoa depois, não me apetece assistir à minha própria degradação e, portanto, vou pôr aqui um ponto final. Isto para te dizer que a morte não me assusta nada, não tenho o mínimo respeito pela morte, como vês. Nem acho que nasce nada de sagrado no ser humano, aquela coisa da alma e do espírito, aquelas histórias da carochinha que são defendidas até pelo nosso próprio Presidente da República, que é uma coisa que sempre me espanta, como é que um homem tão inteligente como Marcelo acredita na vida para além da morte. É uma coisa extraordinária, percebes? É como o Von Braun acreditar no Pai Natal, percebes? O Von Braun acaba de fazer o V2, um avião a jacto, e dizia, agora vou correr para casa porque à meia-noite o Pai Natal vai-me dar os presentes. Ao não acreditarmos na vida para além da morte, essa consciência, essa noção de que o horizonte já não é tão grande como aos 20, faz o Herman querer viver melhor cada dia? Não. Acho muito pior. Os desgraçados que acreditam, acho uma coisa assustadora, porque como não têm provas, é um falso acreditar, eles vivem em pânico. Se reparar, os crentes têm um pânico de morrer como eu nunca vi. Todas as pessoas que eu conheço que morrem em paz não têm fé. O meu pai, por exemplo, teve uma morte linda, sabia que era só aquilo. As pessoas com fé sofrem. A minha mãe, coitada, sofre na mesma caca, porque ele está sempre, todos os dias, está sempre num turbilhão de dúvidas. O Herman não tem fé em nada? Mas nenhuma, zero. Zero. E acho espantoso como é que as pessoas têm. Eu acho extraordinário como é que as pessoas se entregam. As pessoas simples, eu percebo, têm de acreditar em qualquer coisa. Aliás, no princípio da humanidade, chovia, era o Deus da chuva. Havia um terremoto, era o Deus dos terremotos. Havia um incêndio, era o Deus do fogo. Isso eu percebo. Eu acho espantoso como é que pessoas completamente cultas e informadas delegam em seres que nunca viram e que não fazem nada. No dia um cómico maravilhoso que eu fui ver ao vivo, chamado Eddie Izzard, tinha uma coisa tão gira, uma ideia tão gira, que era: como é que as pessoas acreditam num ser que sempre que há uma catástrofe não aparece? Há um tsunami, e vem o repórter: bom, já estamos aqui no local do acidente, acabaram de chegar os bombeiros e também a Proteção Civil. O Sr. Presidente da Câmara vai agora dirigir umas palavras, e chegou um grupo de voluntários e pergunta ao homem do estúdio: dos deuses já chegou alguém? Não, por enquanto não. Do judaico-cristão, alguma coisa? Não, nenhum deus, por enquanto, não. Nem nenhuma santa daquelas que levitam, Fátima? Não, ninguém chegou ainda desse. E dos hindus? Algum deus, o Vishnu, alguns desses, o deus Ra, alguém apareceu? Não, desses também não apareceu ainda deus nenhum e tal. Sim, senhor. Portanto, divindade nenhuma? Não, divindade por enquanto nenhuma. Neste momento, as únicas pessoas que estão a transportar e a salvar os mortos e os feridos são os seres humanos. Há uns fardados, outros não. Ou seja, a divindade não se mexe para nada, nunca dá sinais de coisa nenhuma. E agora com os telemóveis era fácil apanhar. Olha ali uma senhora a levitar por cima da oliveira, vou filmar e vou publicar. Não. Desde que inventaram as câmaras, que não há milagres. Porque os milagres só havia quando não havia provas. Ontem vi um javali levantar voo e entrar dentro de uma nuvem, e apareceu
o som trocato dos javalis e que me desse uma mensagem. Vai para casa e diz à tua mulher. E as pessoas acreditavam. Agora, com os telemóveis, deixou de haver milagres, porque não acontece nada de extraterrestre, de surrealista, para além dos filmes de ficção que passam na Netflix. A verdade é que se comemora este ano o centenário dos supostos milagres de Fátima. Sim. E os hotéis estão esgotados, os fiéis são mais do que muitos, portugueses e estrangeiros. Há muita gente com fé e a acreditar. Pois há. Agora imagina, as pessoas sem fé nenhuma, estima-se que são muito poucas no mundo inteiro, somos para aí 4%. Sim? Sim, imagina o esforço, os puros, não, os que dizem que não acreditam e que sempre que acontece alguma coisa vão correr para a igreja. Imagina o choque e o espanto total com que nós olhamos à volta e vemos esta dependência dos seres humanos de produtos não palpáveis, baseados em livros, em histórias, em contos, em bíblias, em imagens, em brasileiros com programas à noite e falando de coisas maravilhosas, em evangélicos americanos que see the Lord, vou pôr este gajo a andar, queres ver? Anda, aí, pá, bestial. E brasileiros, daqueles com avião privado, contando sacos de dinheiro, com igrejas magníficas espalhadas por todo o mundo, prédios milionários. Todo o negócio. E ainda por cima abençoados pelaquela coisa chamada tax deductibility. São tax-free, nem sequer impostos têm de pagar. E, portanto, como observador, eu não posso deixar de achar a humanidade deliciosamente ridícula. Como passa, sou contente. Como está, meu caro amigo e bem amado, seu feliz? Está bom? Diga a gente, como vai este país? Sou contente, há soluções de política a cenar. Convergências, uniões, onde é que isto vai parar? Estou a ver se defendem, não arranjem algum drama. Eles nunca mais se entendem e a gente é que se trama. Falei há pouco do Nicolau, o homem, o humorista que o descobriu e que lhe deu palco. Vê-se como o Nicolau Breiner o descreveu, um monstro da inovação. Reconhece-se nisso? Não, o Nicolau era muito generoso e eu também era muito crente, era outra coisa que eu achava extraordinária nele. Ia todos os domingos à missa e acreditava, esse então acreditava nos santos todos. Era, tudo que podes imaginar. E rezava e sabia as coisas de cor, e à missa, e era hiper católico. E quando eu queria irritar, punha-me com conversas à volta do tema, porque depois, como aquilo chega-se sempre a um beco sem saída, há sempre alguém que se levanta e se vai embora. E quem era dos dois? Nunca sou eu, porque eu estou-me perfeitamente a borrifar para todos os argumentos. Mas era um tipo absolutamente encantador e porventura também ele uma vítima em acreditar mais em tudo, nas pessoas, na bondade alheia. Faltava-lhe um bocadinho de perversidade, eu acho que ele não tinha. Ele era demasiadamente bondoso, macio e brando e, portanto, deixou facilmente que se utilizassem dele. O Herman aí já não se revê tanto nele. Eu revejo-me nele em tudo aquilo que aprendi com ele de bom, não é? E foi a primeira pessoa que me ajudou a troco de nada, por exemplo, sem qualquer outro interesse. Hoje em dia tento fazer isso também, e faço muito. Nesse aspecto, ele inspirou-me imenso. E também, em termos de educação, era um tipo de uma educação absolutamente irrepreensível. E nesse aspecto ele influenciou-me imenso. Mas depois, aquela história de dar a outra face, de que não, a pessoa não deve dar a outra face, deve fugir antes de levar porrada, preferencialmente. Concordo. Sobre Nicolau Breiner, chegou mesmo a dizer que ele tinha momentos de profunda tristeza durante os quais procurava isolar-se. Isso não é
também muito comum entre os humoristas. Sim, o humorista tende a ter momentos... É a tal lei dos equilíbrios, quer dizer, obviamente. Se tu estás é como um atleta de alta competição, acaba sempre por ter lesões nos pés e na coluna e nas articulações, porque puxou demais por um dos lados do seu físico. E nós puxamos demais pelo excesso de otimismo e de felicidade e de gargalhada, obviamente que depois daí desses momentos podem advir algumas baixas de humor. Também acontece consigo? Não acontece muito, porque eu sou muito cerebral. O facto de ser muito alemão não me permite deixar-me levar assim por muitos sentimentos de lágrima, fado e tristeza e vinho, e agora estou aqui e sou tão triste. Não, isso não permito, não deixo que me aconteça. Porquê que o Herman não quis dar o salto para fora? Porque era possível. Houve essa vontade. Não, eu tive imensos convites para ir para fora, mas não nos é garantido o sucesso. E, portanto, preferi 1000 vezes ser primeiro ator, primeira atração no meu país, do que ser um desgraçado à procura da fama, alguns noutro sítio. Porque para se ter sucesso não basta ter talento, tem de se ter muita sorte. E as sortes não se repetem depois noutras circunstâncias e noutros países, não é? O facto de correr bem num país não quer dizer que corra bem noutro, não é? De maneira nenhuma. Mas teve essa vontade? Não, achei piada, sempre que me convidavam, achei adorável e fiquei muito contente e muito orgulhoso. Mas verdadeiramente essa vontade nunca tive. O meu nome é José Severino, sou pasteleiro. José Severino? José Manuel Garcia Marques Severino. Oh, diabo, você é o convidado da próxima semana. Mas isso agora eu não sei, não é? Isso agora... Porque a senhora que foi lá da televisão, a menina Olívia, que me disse que era para vir hoje, que era dia 31, e eu até disse à minha senhora, mas esse dia a gente tem muito serviço, valha-me Deus. Ai, mas que temos embaraçoso. um salão que está alugado e tudo. E eu não, mas eu agora não sei. Eu nem sei o que fazer, ainda por cima tinha preparado perguntas para um radiotelegrafista. Pois. Quer-se dizer, eu é mais bolos, não é? 40 anos de percurso. Posso perguntar qual foi a sua fase mais feliz e cheia? Sim, se eu tivesse de escolher o pico da minha vida, ele foi aos 40 anos. Foi o meu jantar dos 40 anos. Porquê? Porque estava tudo certo. Tenho fotografias da altura, é uma coisa impressionante. À minha direita, a Amália Rodrigues, com 74 anos, ótima. O meu pai é vivo, também com 74, eles nasceram em 1920. A minha sala cheia de pessoas jovens. O jovem Eduardo Muniz, a jovem Kiki Espírito Santo, o jovem Ricardo Salgado, o jovem Paulo Portas, o jovem... Toda a gente parecia que tinha ido fazer operações plásticas, estava tudo com uma pele bestial. Tudo felicíssimo num país que todos achávamos que ia correr lindamente e íamos todos ser uma espécie de uma Suíça, em que toda a gente ia acabar rica e feliz, caminho do pôr do sol, debaixo das letras douradas a dizerem The End. E o Herman estava feliz nessa altura? Estava. Agora sei que estava. Na altura nunca se está muito feliz, que a pessoa está sempre a sonhar com... Eu lembro que a infelicidade... Eu adorava barcos, agora já perdi a pachorra. Sim. Sim. Mas... e então, sempre que ia comprar um barco novo e maior, vinha sempre infeliz porque não tinha comprado aquilo que eu queria. Porque ao lado estava sempre um que custava o dobro do preço e que era muito melhor e era muito mais giro. Queremos sempre mais, não é? E, portanto, nessa altura, era o chamado Poor Little Rich Boy. Ganhava 5.000 euros por dia. Bolas. É verdade. E era profundamente infeliz porque nunca tinha nada daquilo que queria. Então era infeliz. Ou sentia-se infeliz. Não, era super feliz, só que agora é que eu sei que era feliz. Nunca sabemos Não, quando... na altura não sabia. Na altura era um pobre infeliz que só tinha conseguido comprar um Ferretti de 72 pés, quando o meu sonho era ter um 80 pés. Mas a felicidade está nos bens materiais? Está imenso nos bens materiais. Daquelas das maiores mentiras da humanidade, é quando dizem não. O bem material não conta, ou a coisa material é indiferente, conta é rigorosamente mentira. Desde sempre.
Quando o ser humano começou a perceber que tinha a ter capacidades cognitivas e descobriu o fogo, o bem material era ter uma peça de caça para meter no forno e dar de comer à família, que se podia eventualmente trocar por outro bem material qualquer, mas era o bem material que dava a felicidade. E essa peça de caça foi sendo substituída por outras coisas, e hoje uma pessoa tenho um grande amigo aqui vizinho que tem uma certa idade, tem muita idade mesmo, é pai e tem tido alguns problemas de saúde, e no outro dia lá foi num avião privado para Houston ser operado a um aneurisma, e lá voltou de avião privado e agora está bom. Foi lá, acordaram os 8 médicos, os 8 craques para lhe arranjar o coração, o aneurisma. E lá foi então no avião da NetJets muito bom, um Gulfstream G650, custa 7.500 euros a hora de voo. Agora, diz-me lá, onde é que entra aqui a grande mentira de que o dinheiro não dá a felicidade? Não, velhote, vai ali para a bicha de atendimento, vai ali para o Garcia Dorta, à espera que te ponha uma pulseira, depois onde te meter numa maca, depois há de chegar alguém e vai dizer: o que é que tem, velhinho, o que é que tu tens, pá? Tenho o coração, está-me aqui a picar. Tá, então só um bocadinho, que isso deve ser, foi alguma coisa que tu comeste. Depois morre. Isto, dito assim, é meio brincalhão, mas isto é extrapolável rigorosamente para tudo. Qual é o grande drama do trabalhador português? É ser mal pago. Porque é que eu adoro trabalhar para os imigrantes? Porque é que eu tenho plateias de imigrantes que riem tanto? Porque ganham bem. Eu estive na Austrália, tive 900 e tal pessoas numa plateia, contentes. Se calhar o ordenado mínimo que se praticou num dos tipos que me estava a assistir, é 2 ou 3 mil euros. O dinheiro traz qualidade de vida, mas nem sempre traz felicidade. Não é igual, pois não. Mas repara, tu saltaste agora dos bens materiais para o dinheiro, são coisas diferentes. O dinheiro são uns papéis, umas coisas que tu depois utilizas conforme entenderes. Para mim, o dinheiro, enquanto investimento escondido num canto, a ser trocado, ou especulado, ou vendido, ou negociado, isso para mim isso não traz qualidade nenhuma, nem de vida, nem de felicidade, nem de nada. Quando eu te falo em bens materiais, pode ser alguém até que não tenha dinheiro nenhum, mas tenha acesso a coisas fantásticas e seja feliz. Se calhar até há exemplos de pessoas que vivem em ilhas privadas rodeadas de bons mantimentos e boas coisas e barras de ouro e não têm dinheiro e são felicíssimos. São os caseiros lá da zona, por exemplo? Pois, os caseiros não são muito felizes, têm horários e têm de adorar os filhos da puta dos patrões. Não, bom é mesmo ser o patrão da ilha e ter caseiros e ser o Richard Branson. Poder brincar à vontade com o dinheiro que tem. Não vale a pena a gente convencer-se que nem acreditamos naquela grande mentira de que não, o dinheiro é uma coisa completamente periférica e não traz a felicidade. O que conta verdadeiramente são os prazeres da alma. Os prazeres da alma são caríssimos. Se queres comprar um extraordinário livro, uma bela edição, é caro. Queres ir ver um belíssimo concerto a Londres, pagas dinheiro por uma primeira fila que te fartas, ou então ficas do galinheiro. Quis ir ver agora bons espetáculos à Broadway para ficar bem sentado, fartei-me de trabalhar para arranjar dinheiro para ir ver os espetáculos. Portanto, andamos todos ao mesmo e andamos todos a fingir uns aos outros que não é importante, por amor de Deus. Então, isso é completamente simbólico. O dinheiro é uma coisa que é uma nota de rodapé. O que conta são os sentimentos. Eu tinha 2 avós, uma que fez as partilhas antes de morrer e a outra que não fez partilhas nenhumas. A que fez partilhas antes de morrer, nunca ninguém tinha tempo para ir visitar. Tinha sempre muito tudo que fazer. Gostamos muito de si, minha querida, mas esta vida está tão difícil. A outra, como até ao fim andou toda ali à volta à espera de ver o que é que pingava, sempre que dava um jantarinho, lá ia a família toda. Até apareciam demais. Olá, trouxe umas florzinhas para a minha menina, está tão linda, estão umas cores tão lindas. Até aí. Mas, por exemplo, o dinheiro não compra o amor, digo eu. Claro que compra. Compra? Sim. São muitos os casos. Eu conheço muitos. Posso dar uma amiga minha que era hospedeira e um dos seus clientes apaixonou-se por ela e ela deixou-se ir porque lhe ofereceu presentes muito bonitos e foram viver para um apartamento lindo com vista para o Central Park.
Ficou encantada com os presentes. Sim, e portanto começou a viver com uma pessoa que não gostava. E um dia fomos jantar à bica, com amigos comuns, e eu perguntei-lhe, então está tudo bem lá com o velho? Eu disse, olha, sabes o que é que aconteceu? Um dia olhei para o lado, estava apaixonada. E ainda estou. E então? E então, quando tu te apaixonas por alguém, apaixonas pelo conjunto. A história do amor e uma cabana é mentira. Tenho uma querida colega que se apaixonou por um querido colega um dia, saiu de casa. E o querido colega, que agora felizmente vive bem, na altura não vivia bem, eles jogaram um apartamento sem ar-condicionado no verão, virado para o sol, num sítio de merda. E o romance durou 8 dias. Porque já não era possível mais. O apartamento alugado a cheirar mal, o calor, a ausência de ar-condicionado, a falta de dinheiro, e acabou o romance. E ela voltou para o marido. Tem uma casa muito bonita ao pé do mar e com piscina. Com quem ainda está. E a tal amiga continua com o tal senhor? Assim, felicíssimos. Tem 3 filhos. Outra falácia. Portanto, não me venham cá com histórias. Há aquela piada, deve ser por amor, porque interesse não tem nenhum. Não sei se aplica a esse caso. Tu no ser humano não podes generalizar nada. Isto não é uma lei, quer dizer. É verdade. 80% das pessoas apaixonam. Eu, por exemplo, sempre apaixonei-me sempre por pessoas tesas. Sempre. Nunca me apaixonei por ninguém com dinheiro. É aquela coisa de a atração pelo oposto, não é? Também? Não. Eu adorava apaixonar-me por alguém que fosse loucamente rico. Era a maior felicidade da minha vida. Nunca aconteceu. E, portanto, o dinheiro alheio nunca me foi estimulante. Nem me levou a gostar de alguém. Mas que há muitos casos há. E, portanto, não se pode generalizar. E é o meu papel nesta entrevista. Entendo. É pôr os pontos nos is daquilo que eu acho que são os lugares comuns mentirosos que a humanidade inventou para se enganar a si própria. Adoro a tua luz, a tua cor, o teu sinal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua voz, a tua escrita, a tua oral, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro o teu olhar, teu gaguejar, teu ar fatal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua grelha, a tua taxa, o teu jornal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. O tal canal. Vamos pôr outros pontos nos is. Um programa que marcou e que é sempre recordado, o tal canal. Imagino que essa fase também tenha sido uma das fases mais felizes do seu percurso. A posteriori, mais uma vez, porque na altura dava tanto trabalho, eu escrevia aquilo praticamente sozinho. Ganhávamos pessimamente. Vivia numa porcaria de um apartamento do tamanho de uma marca frigorífica. Na costa, perdi imenso tempo na ponte para chegar a casa. Portanto, não se pode dizer que fosse feliz, não. Então não tinha noção do impacto que aquilo estava a provocar no país, aquela revolução que de facto aconteceu no humor? Aconteceu só muito depois. E agora é que eu vivo montado nesse êxito passado e é muito agradável de contar com isso. Mas na altura não me trouxe benefícios nenhuns. Estranho, não é? É. E o ambiente de bastidores? Era como é que era a pulsação daquilo? Era maravilhoso porque éramos todos novos e eu dirigia o projeto, portanto não aceitava opiniões de ninguém, o que é muito bom. A democracia em espetáculo não funciona. Tens sempre alguém que manda e que diga como é que é, onde é que se corta e o que é que vai para o ar. E que responsabilidade é que se assume sobre aquilo que é feito. Aquela coisa do vamos todos aqui fazer um plenário, eu acho isto, eu acho aquilo, eu acho que devemos fazer não sei o quê, eu não estou de acordo, eu acho que aquele plano está muito grande. Não, nem pensar. Não há tempo para isso. Foi-lhe fácil fazer o tal canal? Fluía-lhe os textos, as personagens? Foi duro, porque estava muito trabalho, foi remar contra a maré, portanto fácil não foi nada. Contra a maré? O que é que era a maré? A maré da minha inexperiência, a maré das dificuldades, a maré da falta de dinheiro, a maré da falta de espaço de estúdio, de tudo, portanto, de falta de colaboradores, da solidão da escrita. Foi duríssimo, foi mesmo uma coisa de teimosia absoluta. Olá, hoje vamos dedicar um programa inteiro só à paprika. Eu adoro a paprika e a... Ai, me dá a minha pulseira. Diga, menina. A minha pulseira.
Oh, menina, até não sei. A minha pulseira, onde é que está, Emília? Menina, não sei. Não se calhar posso não começar... após. Desculpa, eu não posso gravar sem a pulseira. Vai, gravamos. Não pague isto, não posso gravar. Temos que gravar isto, menina. Eu peço imensa desculpa, eu sem a pulseira. Uma pulseira giríssima de ouro que me deu o Diogo Bourbon Palma. Não posso começar a gravar. Eu sou muito distraída, eu não sei onde é que está a minha cabeça. Sei que não foi fácil de estrear o programa. Havia quem achasse que o país não estava preparado para aquele humor, para o tal canal. Não foi bem assim. Antes do... Eu tive... Nas artes, temos sempre de ter anjos protetores. É uma coisa terrível. Na vida, diria eu. Mas a arte ainda é pior nesse aspecto. É mais cruel. Porque tem de sempre haver alguém que se chega à frente e ponha a cabeça no cepo. E diga, não, expõe lá esses quadros que eu acredito neste tipo. Como é que ele se chama? É um gajo estranhíssimo, tal Picasso, agora fez um quadro da Jacqueline Kennedy com o olho de uma ponta e a boca na outra, mas eu acredito nele. Põe lá na galeria. Há sempre alguém que acredita. E houve alguém que apostou em si? Ou foi o José Nisa que tinha o pulor e que apostou em mim e impôs-me à facção que não me queria. E é um gajo detestável que já morreu, cujo nome jamais direi. Um tipo odioso, completamente hipócrita e cínico. E que esteve no poder anos e anos. E que me censurou o programa todo e fez uma tese porque é que o programa não devia ir para o ar. Mas essa censura ia sentindo de episódio em episódio? Não, é para o primeiro, que era para o projeto não sequer nascer. E o Zé Nisa pegou no episódio... A viúva ainda tem esse episódio para me dar. Está todo rasurado a vermelho e a tal tese a dizer que isto não é para ir para o ar. Ele insistiu, foi para o ar e depois o tipo, lá o sacana, teve de engolir-me como sapo e depois passou o resto da vida a tentar me lixar. Ciclicamente. Há algum episódio, alguma memória especial, uma desses tempos frenéticos do tal canal que queira partilhar? Que não foi para o ar, que foi vivido nos bastidores? Tenho uma cena completamente surrealista que foi quando o João Rocha nos pôs em tribunal por termos gozado com o facto de ele dizer que já havia jogadores que comiam de garfo e faca. E ele tinha um advogado brilhante chamado Lúcio Soares, que conseguiu processar a RTP de uma maneira muito gira e conseguiu levar o tribunal, também os tribunais superiores, a dar-lhe razão e num processo que eu acho completamente vergonhoso, mas que denuncia uma impreparação total na altura para lidar com aquilo que devia ser a defesa da paródia, da liberdade de expressão, etc. Que era o Lúcio Soares, grande advogado, e que conseguiu sacar à RTP para aí 500 mil euros num processo por causa de uma piada que eu disse que nós escrevemos no tal canal. Não foi a única vez que houve censura ou vontade de censurar um programa seu. Aliás, houve um programa que o último episódio não foi para o ar, não é? Os 2 últimos episódios, sim. O presidente... Era o humor de perdição. O presidente da altura da televisão, coitado, que levou com as culpas todas em cima, que era o Coelho Ribeiro, onde encontrei-o no ginásio, no antigo ginásio das Amoreiras. Ele disse, olha, Armando, eu estou muito doente. Não sei se dura mais 2, 3, 4 meses. Estou muito doente. Eu não gostava de não partir sem lhe dizer o que é que se passou. Mas vai-me prometer que só utiliza a informação depois de eu partir. Eu disse, com certeza, doutor. O seu programa foi suspenso com um telefonema do fulano de tal. O tal? Não, outro tal. Há outro. Muito mais acima na escala hierárquica dos poderes. Eu só pensei, mas que grande sacana, quer dizer, porque foi uma pessoa que na altura engrossou o coro da tristeza daquilo ter sido censurado. E então fiquei a saber a história verdadeira e não a vou contar, sobretudo em atenção à família da pessoa em questão, que não merece ficar com uma memória tão triste do pai, do avô, do sogro.
A cena censurada, aliás, os 2 últimos episódios não foram para o ar, julgo por causa de uma cena da rainha Dona Isabel. Sim, isso é o que eles deram a entender, mas é mentira. O que eles quiseram foi ter um exercício de poder sobre um programa livre, que tinha o Mário Soares, Presidente da República, como fã confesso. Portanto, isso da rainha Isabel foi um protesto. Então, Cândida, ainda está muito dorida? Duridíssima. Minha rival Catarina tem uma esquerda mais forte que a Internacional Socialista. É bem feita. Não se tivesse metido com ela, a minha Catarina é uma mulher de São quente. Também meu sangue é quente, Esteves. Quente até demais, minha senhora. Já tinha dado para ter juízo. Mas onde é que eu errei, Esteves? Olha, não devia ter aceito entrar neste programa. Por exemplo, uma senhora com essa pujança entrar numa pouca vergonha desta. Ainda hoje esperam de si um novo tal canal? As pessoas depois ficam... Ainda hoje eu espero dos Beatles, espero do John Lennon. Não, já não espero como eu. Espero do Paul McCartney que me escreva outra Michelle e outra... E que me volte a fazer o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E eu adorava que o Woody Allen voltasse a fazer o Bullets Over Broadway. E que algum jovem compositor voltasse a escrever músicas como tanta gente escreveu para o Sinatra. Nós vivemos sempre na nostalgia de que os criadores voltem ao seu melhor, mas isso é perfeitamente utópico. Nós vamos fazendo aquilo que podemos e que nos deixam, e depois há outra coisa que se perde e que valor, que é a juventude. Aí não há dinheiro, aí não há bens materiais que nos façam voltar para trás. Aí não. Eu lembro-me de uma pergunta que fizeram ao Saramago numa conferência de imprensa. Perguntava-lhe: José, lo tienes todo, uma mulher fantástica. A mulher, a Pilar, é um amor, é uma pessoa que eu adoro. Tienes uma mulher fantástica, eres Nobel, prémio Nobel, tienes dinheiro, tienes todo, sucesso mundial. Que te falta, hombre? E respondeu-lhe imediatamente: tempo. Faltava-lhe tempo. Já tinha 80 e tal anos. E durou depois muito mais tempo, muito mais pouco tempo. Essa é realmente a grande parte cruel da... Mas também é um mistério que faz... que tem feito os grandes acontecimentos da humanidade. Os ditadores... Já repara que os ditadores passam-se todos... Quando olham para o espelho e percebem que estão velhos. Então eu tenho tudo, tenho o país na mão, tenho o palácio, tenho tudo, e agora estou a ficar velho e vou acabar. Não, espera aí que vou arrastá-los comigo. Pronto, e depois tinhas o Lenin que mandava fuzilar 300 por dia, ou o Hitler que não descansou enquanto não dizimou o país, ou este parvalhão do Kim Jong, não sei quantos, da Coreia do Norte, que a nossa sorte é ele ser novo. Se o homem tivesse 70 anos e não tivesse nada a perder e a próstata está variada, era bem capaz de começar uma guerra nuclear. Oscar Wilde escreveu sobre a velhice. A tragédia de envelhecer não é sermos velhos, mas sermos novos. Partilha dessa opinião? A tragédia... Sim, partilho. O meu pai tinha isso. O meu pai olhava-se ao espelho e dizia: não me reconheço naquela imagem, porque o meu pai nunca envelheceu verdadeiramente, tinha um espírito muito jovem. Eu também, eu hoje já sinto isso. Às vezes estou a cantar ou estou a fazer qualquer coisa na televisão, convencido que estou lindo, e depois, quando vou ver a imagem, disse: mas este plano, Rodil, que é o meu realizador, põe lá o plano um bocadinho mais longe, se faz favor. Longe. Para não se perceber que eu não tenho 40 anos, porque eu estou a cantar esta cantiga convencido que tenho 40 anos. E portanto, isso não há nada a fazer. E todos nós quase todos nós, vamos passar por isso, menos os que fumam, que conforme eu já te disse, tu fumas? Não. Então não. Estás lixado que vais envelhecer. A maior parte dos fumadores não tem esse problema, que por volta dos 60 já estão arrumados. Ok, mas eu também não conheço outra forma de vivermos não envelhecendo, não é? Ou fumando? Não, fumando, não é? Agora uma geração de colegas teus, malta de jornais sempre fumou, está tudo a morrer. E com whisky, é verdade, não é? A antiga, old school. O whisky, o café, o brandy e os cigarros
estão todos fodidos. E a voz cavernosa, não? Está tudo fodido, vai tudo morrer. Eu há tempos falei com a Rita Blanco sobre o passar dos anos e ela disse-me que perder algum encantamento pelas coisas com a idade, que já não tinham o mesmo prazer a ler um livro ou a fazer outra coisa qualquer. O Herman sente isso também, que por um lado está mais exigente e menos encantado com a vida. Eu gosto de tanta coisa porque, que faz com que eu ainda não tenha conseguido cumprir 80% das coisas que gostava de fazer. Portanto, não estou ainda no arranque. Por isso é que eu digo tantas vezes que nós devíamos viver 400 anos, que eu ainda vou no arranque daquilo que gosto. E só os elefantes ou mais, não é? As tartarugas. As tartarugas, sim, os elefantes não tanto. Mas ainda há muito pouco tempo, ainda me falta tanta coisa. Em janeiro vou passar férias a um sítio onde estou para ir há 30 anos. Só há muito pouco tempo é que sei como é que se faz para ficar numa mesa ao pé da janela no meu restaurante favorito de Nova Iorque. Foi preciso chegar aos 60 anos para perceber como é que é. Falta-me tanta coisa. Os seus sonhos são feitos disso? São feitos de quê? Agora? São feitos de milhões de coisas diferentes. De milhões Para mim, cultura é tudo, não é? É música, é cinema. Há sempre mais para descobrir, não é? Sim, é natureza, é tudo e mais alguma coisa. Ainda há 15 dias descobri uma coisa que achava objeto, que é uma maçada de peixe que fui almoçar hoje. Absolutamente deliciosa. Que era do melhor da Buiabesse, com umas massinhas pequeninas e um charne fresco acabado de pescar. E, portanto, foi preciso chegar aos 63 anos para perceber que aqui, a meia dúzia de quilómetros de casa à beira-mar, havia um prato tão extraordinário. E só no outro dia que descobri em Nova Iorque, neste restaurante que ganhou agora o prémio para o melhor restaurante do mundo, o Madison 11, que havia champanhe feito com Pinot Noir, portanto com uvas pretas. Eu achei que o champanhe fosse sempre feito com uvas brancas e, portanto, descobri mais uma coisa. E o escansão ainda por cima era português, foi giríssimo. E depois mandou-me vir uma garrafa maravilhosa. E então foi uma garrafa inenarrável da Corour, chamado Clos Dom Bonnet, que custa o mesmo que um Smart. E ainda por cima não fui eu que paguei, portanto, porque hoje em dia já tenho amigos e contextos que me permitam ter presentes desse género. Portanto, repara bem como na minha vida está tudo a começar. Tudo por cumprir, tudo por cumprir. E depois esta coisa maravilhosa de que a idade nos traz, que é de poder provocar e dizer coisas extraordinárias. Eu já te disse, umas 5 ou 6 ficaste completamente horrorizado. Não fiquei nada. Mas cada vez mais o diverte isso, essa liberdade. Quer dizer alguém que a pintura de Picasso é uma merda, é das coisas melhores do mundo, é super libertador. Mesmo que na verdade a gente depois não sinta isso, não é? Ou provocar. Há uma coisa mais divertida que provocar um crente. Tão bom. Um dia encontrei Marcelo na bica de sapato. Marcelo, o nosso presidente, que nunca chegou a entrevistar. Não, e que na altura ainda não era presidente. Estava com a Marisa e eu. Marisa, gosto tanto de si, você é fantástico. Eu disse, presidente, Marcelo, como é que um homem tão inteligente como você acredita na vida para além da morte? Bem, ele ficou tão furioso. E depois disse, um dia vou a um programa seu explicar-lhe isto. Você tem de ficar a perceber. Até hoje, foge de mim. Prometeu 10 vezes ir, foge de mim. E isto é muito divertido, percebes? E nesse aspecto eu acho que a velhice é muito engraçada, porque te permite provocar. E eu, por enquanto, ainda não posso dizer tudo o que quero, porque ainda estou muito novo para ser velho. Mas quando for mais velhote vou ser verdadeiramente insuportável, o que me diverte imenso. Gosta do nosso presidente, já agora, do Marcelo Rebelo de Sousa, nesse lugar? Eu acho que foi a maior sorte grande que saiu a Portugal. Foi? Foi. Portugal só tem, neste momento, tirando o António Costa, que é um tipo muito curioso e que eu ponho num comportamento à parte, Portugal tem, se eu tivesse de pegar em seres que ponha em qualquer parte do mundo, em qualquer ambiente e que se imponham, só temos 3 neste momento. Marcelo Rebelo de Sousa, o Paulo Portas, que é brilhante, e o António Guterres. Portanto, imagina a sorte que é termos como presidente um tipo que em qualquer sítio sabe estar à altura e que tem informação e cultura para jogar ténis
intelectual, seja com quem for em qualquer parte do mundo. E, portanto, eu acho que só a história é que vai dar valor ao facto de termos um presidente assim. Ainda por cima com esta grandeza de ser bem disposto e de adorar pessoas. E é realmente um tipo encantador. Acho que é uma sorte grande que nos saiu. Herman, e voltando ao humor, a sua praia, o que é que o faz rir? Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. É? Eu faço-me rir imenso, felizmente, ainda. Acho-me divertidíssimo. E divirto-me imenso com os meus espetáculos, por isso é que eles são um êxito, porque eu faço também para mim. E depois há uma quantidade de alguns internacionais que me divertem. Como mas por exemplo? Me fazes a pergunta, e em Portugal quem é que te faz rir? Só involuntariamente. Porque eu já conheço tudo, conheço todos de gingeira, conheço todos de... Uns foram formados por mim, outros aprenderam a escrever comigo. Não, mamão, não preciso nada a Deus. Eu vou despedir-me da minha mãe em direto, que é uma Muito coisa prazer. tão... Muito prazer. Muito prazer, é um gosto de conhecê-la. Obrigada, igualmente. Tchau, bambino. Foi fantástico, não foi? Fantástico. Foi Fantástico. Estava boa a piscina. Ah, que maravilha. Até para a semana. Até para a semana. Depois diz-me o dia. Vou dizer. Quarta-feira tenho um compromisso. Está bem, vamos lá. Quarta-feira não posso. Tudo menos quarta-feira. É um bom companheiro, o seu filho. É. É. Mas eu sou melhor companheira. É. É, muito melhor. Mas É muito melhor, canta melhor, dança mais, tudo isso. Tudo, canto. É verdade. Danço. Faço tudo. É fantástico. A verdadeira artista também, só podia dar o Herman, não é? Sou a verdadeira artista. Podes querer. Como? Ele é o presidente da Câmara. Da Junta. Da Junta. E eu sou A verdadeira artista. a verdadeira artista. Muito prazer então. Muito prazer. Deus na mão. Tchau, tchau. Qualquer Tchau. dia vem-me dar uma entrevista. Claro. Auf Wiedersehen. Alles gut. Auf Wiedersehen. Mas não se ia embora. Se eu lhe fizesse sinal, agora ficava aí, agarrava-te no microfone e começava a cantar: ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. A sua mãe gostaria de ter sido artista? Sei lá, se calhar. Mas na altura dela era impensável, porque geralmente só as putas é que iam para artistas. E a minha avó, Algumas atreviam-se. sim, e a minha avó não queria ter uma filha puta, portanto jamais deixaria. Estávamos a falar sobre o que o fazia rir. Sim. As coisas involuntárias e alguns gente de fora. Não te vou agora dizer quem, porque tinha de explicar os nomes e os sítios, dava muito trabalho. E em Portugal ninguém, porque eu conheço todos de gingeira. Uns aprenderam a escrever comigo, outros reproduzem coisas que eu fiz, outros... Há muitos, assim, que reproduzem... Eu acho que são quase todos. São quase todos. Mas ainda bem, porque é muito bom sinal, é um ótimo sinal. E o que é que se sente perante isso? Nada. Não sinto rigorosamente nada, quero que eles sejam todos muito felizes. São filhos ou bastardos? São concorrentes que eu respeito muitíssimo. Somos todos concorrentes uns dos outros. Estamos todos no mercado e se eu não for, porque sou muito caro, vai logo o outro. E se calhar vai o outro porque é mais novo e a filha gosta porque tem uma franja muito bonita. E depois se calhar vai o outro porque está casado com uma senhora que é amiga do administrador da empresa. E portanto somos todos concorrentes. E eu respeito todos de igual para igual. E quero que todos tenham acidentes de automóvel muito, muito grandes, que é para ficar sozinho no mercado. Fica sem cabeça, portanto. Quem? Eles. Não, eles podem ter. Basta-lhes ficarem travados e não trabalharem mais, que é para eu ficar com o mercado só para mim. Uma frase de uma comediante que eu adoro, que morreu há um ano, chamada Joan Rivers, que escreveu um livro que eu adoro, que é I hate everybody, including myself. Eu estou a chegar a esse ponto. Odeio toda a gente e inclusivamente a mim um bocadinho também. Isso é verdade? Não. É só mesmo para provocar. Boa noite, meus amigos. Como podeis ver, hoje a minha intervenção é puramente profilática, como uma vacina, para levardes uma pequena injeção de bom senso. Isto para vos avisar que o programa de hoje não deve ser visto com o tema A Mente e os Comportamentos, temo o pior. Aconselho-vos do fundo da alma a mudar de canal. Mas atenção, não se lembrem de mudar para aqueles canais de satélite
que só dão porcarias. Como um que é o Adult Channel, que a esta hora está a dar aquela série licenciosa. Como é que se chama? A Freira Diabólica. Ou um outro que é o Erivisione, que está a dar em espanhol um filme que é Os Conhitos Úmidos. Digo-vos, são filmes vergonhosos, principalmente o dos Conhitos. Eu já vi todos e aquilo é de perder a cabeça. Herman avalia as pessoas pelo seu humor? Sim. Havia um grande cozinheiro, 3 estrelas Michelin, que quando tinha de admitir alguém para a cozinha dele, os punha a fazer uma omelete. E pela qualidade da omelete percebia que tipo de cozinheiro tinha ali. E eu acho que o sentido do humor é um bocado esse teste. Pelo sentido do humor, tu avalias, no fundo é só pela omelete, tu avalias que tipo de ser humano tens pela frente. Mas não é uma ciência exata, não é? Porque a reação a uma piada tem a ver com tantas coisas. Tem a ver com a bondade de quem a faz, a maneira como lança a piada, o que está na base dessa piada. Um judeu tem todo o direito de fazer piadas sobre o Holocausto e sobre Auschwitz e sobre pessoas a entrarem para o forno, porque é judeu. Um africano, um guineense retinto, tem toda a autoridade para fazer piadas sobre racismo e usar a palavra preto a seu belo prazer. E a mesma piada nas mãos de outro contador passa a ser um objeto ofensivo e até uma coisa quase que punível por lei. Já viste como é complicado estabelecer aí um máximo denominador comum, não é? Então há limites para o humor? Não, há limites os limites estão no bom senso, quer dizer, depois os americanos são muito giros porque a própria jurisprudência americana, também um bocado na sequência do macartismo e daquelas fases todas complicadas que tiveram, chegaram à conclusão de que as piadas não são imputáveis criminalmente. Portanto, o humor tem um estatuto à parte. Também na jurisprudência portuguesa, a paródia é assumida como uma coisa que se pode aceitar em detrimento da tese de que se está a difamar. Portanto, há ali uma diferença, tenta-se fazer a distinção entre o que é piada e o que é agressividade e difamação. E essa linha nunca está bem definida, porque ela também depende de modas, dos momentos que tu estás a viver e das pessoas com quem estás a falar. Não é? Obviamente, se estiveres a falar... Eu lembro, por exemplo, de um título do Expresso que foi muito comentado quando uma Espírito Santo dizia que iam para a comporta brincar aos pobrezinhos. Esta piada para o grupo de amigos que vai para a comporta é giríssima. Realmente estão ali todos a brincar aos pobrezinhos. Fui eu que fiz essa reportagem. Foste, que giro. E, efetivamente está ali tudo a brincar aos pobrezinhos. No meio abrem chapéus de sol e assam umas sardinhas. Portanto, não tem nada de ofensivo. Aquela mesma frase tirada do contexto e lançada em cima de pessoas que vivem com dificuldade é uma desgraça, é uma bomba atómica. E, portanto, isto nunca vai estar resolvido. Uma piada dita num grupo fechado, fora do grupo, para 20 mil espectadores, pode ser uma ofensa tremenda. Eu vi há dias o documentário Paulo Rego, Histórias e Segredos, o retrato da artista, filmado pelo filho, o Nick Willing. O documentário acaba com uma frase da Paulo Rego que diz: o trabalho é a coisa mais importante da vida. O trabalho é a parte mais importante da sua vida, Herman? A Paula Rego e eu temos a felicidade de fazermos coisas que adoramos e que
e que nos dão profundo prazer e que são elas próprias atos de fruição. Para mim, fazer um espetáculo é um grande prazer. Não é um prazer ir para o sítio, quer dizer, fazer 400 km para ir para um sítio e 400 km para cá é odioso. A dureza da estrada, não é? A dureza. Não, ter um espetáculo, como eu tive há pouco tempo, em Newark e em Toronto, não é agradável. Atravessar o Atlântico e fazer 10 horas de avião. Bom. Mas depois o ato de fazer a coisa em si é precisamente mágico. E no caso da Paula Rego, a coisa vem completamente corrompida, porque os quadros dela valem imenso dinheiro. E então é maravilhoso a pessoa trabalhar numa tela que, por muito discutível que seja, desde que tenha a assinatura Paula Rego, é imediatamente aceito por qualquer galeria e é vendida por uma fortuna. É tão bom, tão bom, tão bom. Ela fez percurso para isso, não é? Nem Pois. sempre teve abundância. Sim, e teve muita sorte. Teve uma mulher também com sorte. Mas em arte é preciso ter muita sorte, sabes? Porque às vezes ponho-me a olhar para um quadro do Rothko e a pensar, se este gajo não tivesse vivido naquela época e não tivesse tido pessoas como o Rockefeller a dizer que aquilo é genial e quer aquilo da minha sala, que bonito que é. E logo a seguir vem a São Schlumberger e também quer um. Se não fosse essa mini-histeria que se gerou à volta daqueles quadros, o Rothko era um pintor da construção civil. E a Paula Rego, se não tivesse tido a felicidade de estar nos sítios certos, nos momentos certos, se calhar era uma boa ilustradora de livros para crianças. Okay. Pintava para os amigos, percebes? Está tudo dependente de uma quantidade de coisas, porque a arte não é objetiva. O Herman disse há pouco que também teve sorte. Claro que sim. Por isso é que eu nunca migrei, porque eu, às vezes vou à Broadway e ponho-me a ver ali uma peça com 80 pessoas e a pensar, qual destes papéis é que eu podia fazer? Se calhar o gajo lá está, aquele gordo está lá atrás a cantar. Porque se calhar não era capaz de fazer mais nenhuma destes papéis. Isto para dizer que, como a arte é subjetiva, ela está sempre dependente de critérios subjetivos. As coisas completamente objetivas, não. Um cirurgião, o Eduardo Barroso, ou transplanta bem e os pacientes não morrem e os seus pares internacionais dizem que bem transplantado foi este fígado e logo é bom, ou então é um mau cirurgião e as pessoas morrem. Em arte não é assim. Mas o fascínio da arte também é esse. Ou pelo menos a diferença da arte. A diferença, sim. Em arte tu tens um tipo... Tens a Marta Argerich vai tocar Rachmaninoff. E a gente olha para aquilo e diz, é preciso muitos anos e muita arte para conseguir fazer isto. Esta mulher é absolutamente extraordinária. Depois aparece o Bob Dylan. Dava meia dúzia de acordes. Umas tretas de umas letras. Estamos a falar do Nobel. Exatamente. Before you call him a man. Toma lá o Nobel. Eu não suporto ouvir o Bob Dylan, percebes? Falando de música, quais são as músicas que o acompanham? Algumas a que gosta de regressar. Bob Dylan, já percebi que não é. Jamais. Bob Dylan, se tivesse... para mim, se ainda houvesse PID e me quisessem torturar, era pôr às segundas, quartas e sextas Bob Dylan, às quintas e sábados o Leonard Cohen. E eu dizia a verdade passar 15 dias, percebes? São chatos, tão chatos. Então, mas quem é que gosta de ouvir? Gosto de milhões de coisas só. Por exemplo, uma música ou outra. Gosto de todo o repertório de Michael Franks. Daddy plays the ashtray. Baby starts to cry. The lady wants to know the reason why. Daddy's just like Coltrane. Baby's just like Miles. Lady's just like Ellen when she smiles. Lady wants to know. She wants to know the reason. Got to know the reason why. This man has got to go. This man is always leaving. How he hates to say goodbye. What she doesn't know is there really is
Adoro a Diana Krall, que está a tocar ali embaixo agora mesmo. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. Acho a dupla Rui Veloso, Carlos T fantástica. Gosto imenso de jazz. Adoro todo o repertório do Sinatra. Qual é a sua música preferida do Sinatra? Witchcraft. Adoro Witchcraft. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft. Ou uma com que eu abro às vezes o meu espetáculo, é Come Fly With Me, Let's Fly Away, que eu acho muito uplifting. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Também gosto de boa música clássica. Adoro. Há bocado falei a Rachmaninoff, adoro Rachmaninoff bem tocado. Adoro a Maria João Pires. Maria João Pires, lá está, é outra arte objetiva. Quer dizer, teve sorte? Não, essa é que não teve sorte nenhuma. É só tocas daquela maneira ou não és a Maria João Pires. Repito, em pintura não é assim. E tenho de abrir uma ressalva. Eu adoro Paula Rego. E não é só pelo valor comercial dela. Tudo o que ela representa me encanta. Os bocadinhos que eu vi desse filme são absolutamente deliciosos e comoventes. E viveria de bom grado rodeado de quadros da Paula Rego. Mesmo naquelas fases mais discutíveis. Há aquela fase mais anos 80 que depois foi transportada para os azulejos, que parece assim uma coisa muito infantil, uns perfis muito infantis. Mas mesmo assim gosto. Mas temos de concordar que a arte, quando não é objetiva, está dependente de muitíssimos fatores e de momentos de histeria que pegam no fulano de tal e o transformam. O Warhol é um exemplo bestial, quer dizer, é um tipo que consegue vender conceitos e ideias e fez milhões fotocopiando fotografias e pondo manchas de tinta e latas de sopa de tomate e coisas do género. Sim. E lá vinham os ricos todos do mundo inteiro implorar-lhe para ele fazer uma fotografiazinha deles, e o gajo ia pensar nisso, dá cá $1 milhão e estava lá uma porcaria de uma fotografia. Não se importaria ter uma obra de Andy Warhol? Claro que não, por causa do valor comercial. Lá obviamente. Exatamente. É só de saber que um dia tinha um problema. E é um banco qualquer e dizia, olha, tenho aqui este Warhol, importa-se de me dar aí $1 milhãozito para eu salvar essa situação. Quanto mais não fosse isso, deixar-me encantado,
como adoraria ter Picassos e Mirós pela mesma razão. A vida tem sido boa para si? Depende do ponto de vista, não é? Do ponto de vista do Cristiano Ronaldo, tem sido péssima. Tem sido uma vítima horrível. Uma vida de merda. Do ponto de vista da maior parte dos meus colegas que estão na casa do artista a lutarem por uma sopa, a vida tem sido generosa. Como é que gostaria de ser recordado? É-me completamente indiferente. Eu, a partir do momento em que morra, quero basicamente que o mundo se foda. O meu último pensamento vai ser que grandes cabrões vão ficar vivos e vão-me embora. Que grande chatice. Faz-me lembrar, a certa altura tive um Rolls Royce, muito bonito, azul escuro. Eu lembro um dia, cheguei ao Algarve e ele avariou. Uma merda de um fusível. Uma merda de um fusível queimou e eu fiquei com um carro gigantesco, azul escuro, lindo, no meio da rua. E eu só via passar os Fiats com ferrugem, as Dianas, a justiça, uma certa justiça dizer, qualquer merda de carro passava. E eu montado num Rolls Royce novo, que ainda por cima com uma suspensão hidráulica ele baixava, ficava patético, parecia um carro dos palhaços. E eu fiquei agarrado a um carro dos palhaços, a ver passar o mundo inteiro e a ver como tudo é relativo. Tenho este chasse de merda aqui ao meu lado, que não anda nem para trás nem para a frente. Ninguém sabe reparar. Lá os técnicos de Albufeira e de Faro que vieram, olhavam para aquilo e não percebiam sequer. Só se riam. Isto é tão complicado, mas isto é o quê? Esta peça é o quê? Então não mexam. E foi preciso ver um sacana de um reboque e trazê-lo para Lisboa para o carro depois voltar a andar. E a vida está cheia de ironias destas. E voltamos outra vez à ideia do o que é ser-se verdadeiramente rico. Porventura, eu digo isso muito aos meus amigos novos que estão muito deprimidos e muito tristes. Dou sempre o exemplo do Saramago. Preferes ter 80 e tal anos e ter um Nobel e ser rico e uma mulher fantástica? Ou preferes estar muito deprimido aos 18 anos porque de repente não tens dinheiro para ir passar o fim de semana a Londres, ou o teu namorado agora arranja outro e não te deu uma queca? Por amor de Deus, aproveita esta riqueza máxima de ter uma vida pela frente. Essa talvez seja a maior fortuna, não é? Seria o conselho que daria ao Herman de 20? De 20? Isso dava muitos conselhos, porque não repetia todos os erros que fiz. Eu teria tido cuidado de não os repetir. São muitos. É outra coisa que eu acho extraordinária, é aquelas pessoas que dizem eu queria fazer tudo igual. São atrasados mentais, não é? Obviamente, se a gente puder... Arrepende-se de muita coisa, o Herman. Milhões de coisas. Por exemplo? Imensas coisas. E, portanto, não teria repetido esses erros, não é? Mas a gente sabe lá, a gente sem cometer os erros sabe lá se está a fazer bem, se está a fazer mal, não é? Porque quando tomamos as decisões achamos sempre que estamos a fazer pelas melhores razões. Depois, às vezes, estamos a cometer o nosso maior erro. No outro dia estava eu a ver a biografia de um tipo em Las Vegas chamado Wayne Newton, acho eu, que destruiu a vida por causa de um único processo. Porque alguém do grupo NBC disse que ele tinha aberto um negócio baseado no dentro da droga e o gajo resolveu pô-los em tribunal e pedir não sei quantos milhões de euros. Depois em primeira instância ganhou, depois voltou a perder, depois voltou para trás, depois gastou todo o dinheiro que tinha ganho em advogados, depois teve de vender a casa a um fundo de investimento que permitem que ele viva lá desde que tenha as portas abertas ao turismo. Destruiu a vida toda por causa de um único momento. O momento em que diziam não brincas comigo, vou-te pôr em tribunal. E esse momento destruiu-lhe a vida. É inacreditável como há decisões one shot que destruem completamente o futuro. Só que nós não sabemos, podemos de alguma maneira ir fazendo a prevenção das chatices. E isso que foi conseguindo fazer? Vou conseguindo fazer, sobretudo ganhando maior tolerância e vou-te dar um exemplo muito simples. Eu adoro armas, adoro, era incapaz de ser caçador, não gosto de matar seres vivos, mas adoro matar pedras, garrafas, adoro, não é? Por minha vontade castigava todas as garrafas que vejo à minha frente com uma grande pistola. E um dia tinha a arma no carro e
E por acaso ia com a minha mãe, vê lá tu. E houve um tipo que passou e disse uma coisa desagradabilíssima. E eu lembro-me de ter pensado que perigo que é tu reagires ao momento pelo facto de teres uma arma perto. Disse, não, a partir de hoje a arma vai ficar no cofre, em casa. Se um dia houver um drama em casa é diferente. Isso é um problema dos americanos, não é? Tem a arma na mão, não é? Posso-me defender, mas vai ficar aqui no cofre. E assim tem estado. E as reações são sempre diferentes. Não te armas em corajoso, pensas 2 vezes, viras as costas às crises. E, portanto, isso, se conseguires aprender com a vida a ir desligando a nossa necessidade constante de provocar e de reagir às provocações, fervendo em pouca água, melhor. Vale a pena. Obrigado, Herman. Foi um prazer. E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e SoundCloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo.